seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à celebração do 22º domingo do Tempo Comum e primeiro final de semana do mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, é o mês em que devemos tirar a nossa Bíblia guardada e ler um pouquinho mais sobre os livros que nos ensinam. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje, dia do Senhor, nós, seus discípulos e discípulas, nos reunimos ao redor do Santo Altar para bendizer ao Pai, por Jesus, na força do Espírito Santo. No desejo de sermos fiéis a Cristo, oferecemos a Deus as nossas cruzes de cada dia, sobretudo aquela que carregamos por causa do Evangelho. Queremos acompanhar o Senhor que caminha conosco, mesmo sabendo que dar testemunho de Jesus não é tarefa fácil no mundo de hoje. Que o Senhor una à oferta de sua vida o nosso sacrifício de nos tornarmos com Ele ofertas de amor. Neste mês de setembro, celebramos o mês dedicado à Bíblia e convidamos a todos a se dedicar à leitura de algum dos livros, em especial a Carta aos Efésios. Este livro da Bíblia é escolhido pela CNBB para que os católicos leiam e se aprofundem a sua vivência do batismo, individualmente e em comunidade, tendo sempre em seu coração que Cristo é a Igreja. A Bíblia é o único livro que está traduzido praticamente em todas as línguas do mundo e que está em quase todas as casas. Serve de alimento espiritual para a Igreja e para as pessoas e ajuda o povo de Deus, que somos nós, na nossa caminhada em busca da construção de um mundo melhor. As intenções desta Santa Missa pelos falecidos Noel de Moraes Cruz, Rosa de Castro, Ayrton Gabriel Martins, Cláudio Aparecido Martins, pela saúde de Rosineide Gil e Hilda Laranjeira, e em ação de graças pelo aniversário de César Augusto Tenente Ribeiro. Vamos receber o celebrante Padre Jaime, que é do Instituto Consolata, com o canto de entrada número 1 do nosso livrinho. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança que nos coruna de toda alegria e paz em nossa fé. Pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Muito bom dia, irmãos e irmãs. Estamos em comunhão com toda a Igreja, celebrando a ressurreição de Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E hoje, como foi salientado no início, nós queremos dar muita atenção à palavra de Deus, aquela que deve queimar dentro de nós para termos força e coragem e crescermos na nossa fé, de sermos verdadeiros testemunhos deste Cristo que nós encontramos e por quem nós damos a nossa vida.
Estamos também no tempo da criação. O Papa Francisco pediu para rezar pela criação dia 1º e vai até o dia 4 de outubro. Esse tempo para refletir e rezar sobre o cuidado da criação. Nós somos parte disso, tudo está conectado. E o Papa está na Mongólia, onde nós estamos presentes. Aquele cardeal que vocês veem ao lado do Papa ali é missionário da Consolata. Ele é o cardeal mais jovem, 48 anos, nosso colega, Jorge Marelo, daquela pequena igreja, 1.500 cristãos, naquele país da Ásia, onde estamos presentes há mais de 20 anos, missionários e missionários. Tudo isso nos traz para o centro da nossa fé, a Eucaristia. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Nosso hino de louvor, número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Águas do Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amigos. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor,
paz aos seus. Amém. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em pé, que nós vamos fazer a entrada da Bíblia Sagrada, já que é o mês da Bíblia. Então nós vamos ter agora a entrada da Bíblia Sagrada, sendo trazida ao altar por um casal da nossa paróquia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Podemos sentar para darmos início à liturgia da palavra. Temos sede de Deus, sede de sua palavra. Aproximemo-nos da fonte de água viva, o próprio Senhor, que agora vai nos falar. Chiquinho, o Saulo, é só ficar em pé. Não põe em pé que ele vai. Isso. Tiveste mais poder, tornei minha alma de risão o dia inteiro, todos falam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar meu corpo todo. Desfaleci sem força para suportar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao meu Deus. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao meu Deus. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde agora seus rostos. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao meu Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vós oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamarmos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca lhe aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a Senhor. A palavra de Deus sempre nos chega com uma mensagem muito rica, mensagem clara, importante, que nem sempre nós, distraídos como somos por tantas coisas, por tantas outras mensagens e propostas, deixamos escapar. Então, um momento de reflexão também sobre a palavra de Deus, que faz parte dessa liturgia, desse 22º domingo, desse tempo assim chamado ordinário, comum, A palavra de Deus neste mês também especialmente dedicado à escuta, à leitura, à meditação, ao estudo da palavra. Colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Na primeira leitura, nós temos a quinta confissão do profeta Jeremias. O Senhor o seduziu. O Senhor o seduziu. E ele respondeu sim à vocação. Mas isso não trouxe problema. Deixei-me seduzir, mas quando eu falo, eu sou motivo de zombaria, de chacota.
de perseguição, essa sua vocação tornou-se então um sofrimento. Tanto é que o profeta quer desistir, quer largar. Ele tenta desistir, mas no final ele diz: esta palavra de Deus queima dentro dele. Sentiu a força da palavra de Deus em todo o seu ser, e ele não desistiu porque era um profeta verdadeiro. Isso fica já para nós uma indicação importante. Se nós não conseguimos por nossas forças, a palavra de Deus nos dá coragem e força. Ela que queima o nosso ser e nos contagia, nos inunda a sua força, a força de Deus em nós. A palavra de Deus também neste domingo coloca frente a frente dois modos de pensar. Aqui sempre o dualismo, que a gente está sempre inclinado a ler tudo o que acontece na nossa vida com esta visão dualística do bem e do mal. Mas aqui é um dualismo assim, humano, nosso, deste mundo passageiro, e o pensamento de Deus. Essas duas visões de mundo, a lógica humana, que aposta em coisas, nem sempre, mas normalmente coisas que são do poder deste mundo, das riquezas, do prestígio, de ser alguém importante, até à custa de vidas humanas de outros, sem se importar com nada. Você sabe com quem estão falando? Quando ele diz isso, está numa lógica completamente diferente daquela de Deus. A lógica do triunfo, do êxito. E a lógica de Deus aposta na entrega da vida. Entrega da vida ao próprio Deus. Nas mãos dele nós nos abandonamos, porque dele nós viemos, por ele nós vivemos, respiramos, subsistimos, e a ele nós regressaremos. Esse é o Deus que nos conduz por este pedaço de caminho que é este mundo passageiro. Então, é a lógica da entrega, do serviço aos irmãos que nos garante vida e dá sentido à nossa vida, porque nós vivemos os valores do reino de Deus, que são o amor, a partilha, a solidariedade. Veja que são todos outros valores que são diferentes da normalidade da lógica humana, que é tão divulgada e pregada toda hora na nossa vida. Então, na segunda leitura, o São Paulo alerta aos cristãos de Roma para esta realidade. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Então, Paulo chama a atenção à comunidade de Roma sobre as realidades deste mundo, que são aquelas que nos conduzem e muitas vezes vão contra a vontade de Deus. Por isso a importância de ter sempre presente a vontade de Deus na nossa vida, a palavra de Deus, para discernir o que é bom, o que é justo, o que é agradável, o que é perfeito. E no Evangelho, nós temos a continuação do Evangelho do domingo passado, que traz então uma aplicação concreta deste pensamento autêntico de Deus na nossa vida, tão diverso muitas vezes da mentalidade do mundo. Se alguém quer me seguir, o que diz Jesus? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz cada dia. Toma a sua cruz cada dia. Qual é a minha cruz? E siga. É uma lógica muito fácil. Não é fácil. Nós às vezes brigamos com Deus por causa das nossas cruzes, mas Ele faz
Filho do Homem? E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Como nós vamos responder na nossa vida também? E vós, quem dizeis que eu sou? Para Jesus, ser o Cristo ungido, o Messias, o enviado, significa assumir a missão do servo de Javé. Aquele servo de Javé que está no profeta Isaías, que é o servo do cântico dos servos sofredor. O servo de Javé é um servo sofredor. Olha só, nós não gostamos desse Messias. Jesus deixa claro que ser o Cristo não significa triunfo, mas o contrário. E o que ele diz? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei. Olha ali a lista de quem tem poder político, econômico e religioso. É o Evangelho. Deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esse é o Messias. Essa visão de Jesus não era como, tanto é que também, em geral, eles queriam um Jesus glorioso, triunfante, que viria até um guerreiro que ia libertar o povo da escravidão do humano. Esse Jesus era um Jesus esperado. E Jesus se apresenta como o cântico do servo sofredor. O Evangelho de Mateus mostra que Pedro partilhava essa visão equivocada ao ponto de tentar corrigir Jesus. Não, isso não pode acontecer. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca aconteça. E aí merece uma resposta forte de Jesus: fique longe de mim, Satanás, tentador, pai da mentira, da divisão, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então fica claro que a concepção de Messias de Jesus, que é a verdadeira, é bem diferente daquela, inclusive, dos discípulos. Os seres humanos, em todos os tempos, enfrentam esta tentação de criar uma imagem distorcida de Deus, distorcida de Jesus. A Bíblia conta-nos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, mas nós, muitas vezes, queremos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que seja como aquele que não nos incomoda, um Jesus light, algo adaptado às minhas ideias, e às vezes até esse Jesus que nós criamos é contrário totalmente àquele que é o Messias verdadeiro. Acabamos que, por em nome dele, defendendo coisas que são contrárias ao Evangelho. E nós escutamos isso com muita frequência. Até o ódio, a violência, eliminar o outro, a arma, tudo isso justificado em nome de Deus. Vejam que onde que nós chegamos com a religião equivocada. Então, o discípulo verdadeiro é aquele que segue o Messias, o servo sofredor, que não tem meios termos. O discípulo tem que andar nas pegadas do seu mestre. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada vez sua cruz de si. O seguimento de Jesus, por consequência, leva à cruz. Pois a vivência das suas atitudes e opções vai nos colocar em conflito. Vai nos colocar em conflito. Não tem como você pregar o Evangelho sem gerar conflitos, contradições. Por quê? Os poderes deste mundo e a mentalidade forte que nós enfrentamos, ela vai justamente ao contrário dessa palavra de Deus. Então, carregar a cruz não é aguentar qualquer sofrimento passivamente. Se fosse assim, a religião seria masoquista, não é? Mas não é isso. Carregar a cruz é viver as consequências de uma vida coerente com o projeto de Deus manifestado em Jesus, revelado em Jesus. Encontro com Jesus, conversão, comunidade, comunhão.
foi morto, não pelo povo, nem de febre, nem de acidente de cabelo na esquina de Jerusalém, mas julgado injustamente, torturado, pregado numa cruz. Ele morreu assim, isso está na Escritura, né? Quem é que matou Jesus? Os anciãos, os chefes, os sacerdotes, os doutores da lei. Ou seja, quem detinha esses poderes. Então, assim, os seguidores serão perseguidos pelos grupos que hoje representam os mesmos interesses. Se o Evangelho começa a trabalhar, vai haver perseguição. Estamos de acordo? É evidente. Se a religião se adapta e a igreja se adapta às coisas desse mundo, não vai haver nenhum problema. E continuamos com as nossas belas liturgias, incenso, procissões e as sacras, todas as devoções que vocês quiserem, não vai incomodar ninguém. Mas se você começa a falar daquele Jesus que é de fato o Messias, vamos ter problema. Não é assim, minha gente? Então, agora nós estamos entre uma coisa ou outra. Se queremos, vamos ter que enfrentar também o sofrimento. Por isso sempre haverá a tentação de cairmos assim, na criação daquele Jesus Marte, que não incomoda ninguém, sem grandes exigências, limitando a religião a uma prática intimista, eu e Deus, e não me importa mais nada, eu vou para frente com o meu indivíduo, o meu individualismo, sem consequências na minha vida, na sociedade. Esta é a palavra de Deus de hoje, né? A nossa resposta à pergunta de você, quem diz que eu sou? Se dá não tanto com os lábios, mas com as mãos e os pés. Respondemos então quem é Jesus para nós, na nossa maneira de viver, nas nossas opções concretas, na nossa maneira de ser, de ler os acontecimentos da vida e da história. Então tenhamos o cuidado com qualquer Jesus que não exige nada, que não traz consequências, pois o Jesus real, o Jesus de Nazaré, o Jesus do Evangelho não foi assim. Ele deixou claro e concluímos com esta citação. Pois se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Vamos dizer junto? Pois se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, não por causa de qualquer coisa, por causa de quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém. Promovemos a nossa fé, a nossa confiança no verdadeiro Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Para seguir Jesus, tomando a cruz de cada dia e renunciando a nós mesmos, precisamos da força de Deus e do seu Espírito. Peçamos, pois, ao Senhor que venha em nosso socorro, suplicando. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, vós que sempre foste um socorro para nós e nunca abandonais a vossa igreja, fortificai com vosso auxílio os nossos pastores, o Papa,
Ásia, na Mongólia, sendo visitada pelo Papa Francisco, para que tenham coragem de continuar testemunhando Jesus com sua vida. Nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Tudo isso vos pedimos, a vós que viveis e reinais pelos séculos. Amém. Podemos sentar para darmos início à liturgia eucarística. Enquanto trazemos a nossa oferta, cantamos. Número 181. Eu te pedi o que era meu para ter um sono normal. Disse que meus bens, o coração também confio como era real. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. O patrão levou-me a refletir, meu Pai não trata o servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que esses nossos dons sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Cristo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é o nosso dever e salvação, dar graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou os nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E, enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, e da sua gloriosa ressurreição, e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E a bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, o tio Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Noela de Moraes Cruz, Rosa de Castro, Ayrton, Gabriel Martins, Cláudio Aparecido Martins, e de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E guiados pela sabedoria do Evangelho, iluminados também por esse grande ensinamento de Jesus, gostamos de dizer como ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, de tudo que atenta contra a nossa vida, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos incessantemente pela paz, pela unidade no mundo, na igreja, na sociedade. O Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deixe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vossos desejos, honrai o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Gestos a Deus, paz de Cristo. O reino de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 290 do livro. Os que forem comungar estendam a sua mão esquerda para receber o corpo de Cristo e comunguem na frente do Padre ou do ministro. Não levem a mão. Amarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito bem.
Meu Deus, café. Oremos. Café. Restaurados a vossa mesa pelo pão da vida, nós nos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a servir de nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos alguns avisos, podemos sentar um minutinho. Lembrando que amanhã nós vamos ter a reunião do Conselho Paroquial e todos os paroquianos estão convidados a participar. Quem puder vir,
horas aqui no nosso salão paroquial, reunião do CPP. Quinta-feira, dia 7, às 19h30, nós temos a celebração da Santa Missa na casa da Fabiana e Gil, na rua Doutor Antônio Bernardo, 99. Quem quiser participar dessa celebração na casa desses paroquianos, então é dia 7/9, quinta-feira, às 19h30, na rua Doutor Antônio Bernardo, 99. Aqui na paróquia nós temos o nosso bazar beneficente e nós pedimos aqui as doações para vocês, daquilo que vocês não estão mais utilizando em casa, roupa, sapato, enfim, está lá guardadinho nas caixas e não se usa mais, né? Para que você faça a doação aqui para o nosso bazar. Tudo que nós vendemos aqui nesse bazar, a um preço bem acessível para as pessoas, ele é revertido para a ajuda também da Missão Belém, né? Vocês já ouviram falar, as pessoas já estiveram falando sobre essa Missão Belém aqui na Arquidiocese de São Paulo, né? Que ajudam muitas pessoas de rua, né? E também, obviamente, alguns paroquianos nossos necessitados. Com tudo que vocês doam, a gente vem e reverte para ajudar essas pessoas. Então, ainda assim, quem está bem agarrado às coisas dentro de casa, tem aqueles montes de caixas guardadas já que não usa mais há anos, faça a doação disso e com certeza a gente consegue reverter para as pessoas que estão necessitando. Setembro é o mês da Bíblia, né? A gente começou aí o mês da Bíblia, fica esse convite forte para que a gente pegue a nossa Bíblia. Eu acredito que todos tenham uma Bíblia em casa, né? Podem não estar, ela deve estar guardada em algum lugar, né? Tire ela então daquele cantinho lá e leia alguma passagem durante a semana. Vamos fazer um esforço. Às vezes a gente lê muitos livros, né? O pessoal gosta de romance, gosta de histórias. Na Bíblia também tem muita história, mas é muita história de ensinamento. Então vamos fazer um esforço este mês de ler algumas passagens, né? Dê uma pesquisadinha, abra lá, lê um pouquinho, né? Se não entender o que está escrito, aproveita no final de semana, quando o padre estiver celebrando, pergunta para o padre que ele vai dar a explicação. Mas é uma forma de a gente também interagir, e eu acho que isso é válido, né? Dia 23 de setembro, nós vamos ter um retiro aqui para os jovens da nossa paróquia. E aí eu não vou convidar os jovens, porque eu não tenho jovens aqui, mas eu vou convidar os pais dos jovens a convidarem os seus filhos, né, a virem fazer esse retiro aqui no dia 23. Ele vai ser das 8 às 19. Então, quem tem os filhos acima de 13 anos, né, faça a sua inscrição, traga seu filho. A gente sempre reforça aqui: se a gente não trouxer os filhos não virão, né? Acho que os mais antigos sabem, os mais novos precisam aprender. Se os pais não incentivarem, se os pais não ajudarem e não trazerem os filhos para a igreja, os filhos não virão. A tecnologia está vencendo, nós precisamos resgatar isso, cuidar de nossos filhos e trazer os nossos filhos para dentro. Então fica o convite aí da equipe, aqui da nossa paróquia dos jovens, convidando aí a participarem desse retiro no dia 23, das 8 às 19 horas. Quarta-feira, dia 13, às 13h30, a gente vai ter um chá beneficente na comunidade Santa Gertrudes, que fica aqui perto da Rotos, lá embaixo. Vai ser às 13h30 e tem um convite que está sendo vendido a R$60. Esse chá beneficente, obviamente que tudo que é arrecadado é revertido para a comunidade lá embaixo, que ajuda também as famílias necessitadas. Então fica o convite aí para quem quiser tomar um chazinho, um bolinho, uns docinhos, né? E participar, obviamente, das conversas que ocorrem durante o chá, né? Provavelmente eu acredito que deve ter algum bingo aí, que gosta de bingo aí, né? Então, para participar, quarta-feira, dia 13 de setembro. E só reforçando sobre o mês da Bíblia, que toda segunda-feira está tendo aquele estudo da Epístola aos Efésios,
dessa reunião, desse estudo, né, dessa epístola aos Efésios, é às 20 horas, tá? Toda a segunda-feira. Ele é postado, né, às 20 horas, e você clica nesse linkzinho e pode participar. Mas é bom dar uma lidinha antes na epístola aos Efésios, para que quando você entrar nessa reunião para participar e as pessoas comentarem, você também, né, possa expor a sua opinião, dizer o que está entendendo. Então é mais uma forma que nós temos aqui de utilizar as nossas mídias e, obviamente, as pessoas poderem participar. Ok? Muito obrigado. E agradecer também aqui ao Padre Jaime por essa celebração, né, o missionário da Consolar, os nossos agradecimentos. Bom, eu acabo de voltar de Roma, eu servi por 6 anos como conselheiro geral, né? E agora estou na classe desocupado, esperando que o Senhor venha me contratar para uma nova missão. Mas não vou combinar salário nenhum, porque já recebi antecipadamente tudo, gratuitamente, devo dar. Então, só para dizer, eu sou Jaime Carlos Patias, estive aqui 10 anos nessa casa. Depois 5 anos em Brasília, nas conferências missionárias, os últimos 6 anos lá em Roma, mas eu passava por aqui muitas vezes. Meu trabalho era acompanhar aqui no continente. Muito obrigado. Então, não vou responder perguntas bíblicas, porque na segunda-feira tem um cursinho. E o Júlio foi ali e abriu exatamente aos Efésios para vocês, tá bom? Então, vamos agora receber a bênção de Deus. Não se trata de fugir do mundo, mas viver no mundo à luz da palavra de Deus. Obrigado a vocês que dedicaram esta hora, um pouquinho mais talvez, a palavra e a Eucaristia. Isto é comunidade. Recebamos de Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, podeis ir em paz. Demos graças a Deus. Bom domingo a todos que temos. Santa Mãe Maria, esta travessia, cura-nos teu nome, no poder guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Eu esqueci de novo. Eu fui.